E esse é o podcast Vem Pro Palco. Olá! Olha nós aqui de novo, gente. Um prazer ter você aqui agora para o nosso 4º episódio da 2ª temporada. A gente hoje vai trazer um assunto muito interessante, para lá de disruptivo e para provar para vocês aquilo que a gente já falou, que é possível equilibrar os pratos. Mas antes disso, chamar minha amiga querida Vera, minha parceiraça, que a gente se gruda e não desgruda, né não, Verinha? É isso mesmo, é mais chiclete, super bunda, essa super cola, sabe? É a gente, viu? É isso. E aí, lembrando, né? Qual é o primeiro passo? Curte, compartilha e Vera? Comenta, manda aí pro pessoal, enfim, você já sabe o que faz, né? A rua é boa nesse recadinho. E faz chegar o maior número possível de pessoas, combinado? Pra gente estar sempre aqui com bastante audiência. Aliás, obrigada muito pela sua audiência, né, Vera? Tem sido muito legal. A gente tem recebido, assim, vários comentários, várias pessoas vindo até nós para dar sugestões. Então, muito legal. Continuem assim, tá? Beleza. E aí, Verinha, o que temos para hoje? Hoje a gente tem um assunto muito legal, que o Marco colocou algo mais disruptivo, mas que para você que é mulher é algo que sem dúvida faz parte já do seu cotidiano. Equilibrar pratos, em especial na questão maternidade e carreira. Por isso que hoje estamos aqui com Cecília Oliveira, que ela tem um trabalho muito legal, um hobby que agora está virando meio que trabalho, mas também tem um outro trabalho. Enfim, vocês vão conhecer detalhes dela agora, porque a gente tem muito para conversar. Muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, Vera. Oi, Rô. Oi, querida. Primeiramente, agradecer por esse convite, para a gente ter uma conversa bem boa, que é o meu primeiro entrevista, podcast, assim, e vai ser muito proveitosa essa conversa. Vai mesmo. A gente estava conversando com a Cecília antes sobre essa questão de equilibrar essas várias funções que nós mulheres temos. Agora me conta, como que é para ti equilibrar essa questão da maternidade e da carreira, uma vez que você é uma funcionária pública também, tem essa demanda que é intensa, a maternidade que chegou aí há uns 3 anos. Contem para nós como é que foi desbravar esse caminho. Primeiro eu vou contar assim um pouco da minha questão familiar, assim como foi o meu contexto familiar, né? A minha avó, ela já trabalhava na década de 40, então ela era mal vista por trabalhar. Uau! Ela já fazia preconceito. Que bacana, né? Ela trabalhava em fábrica, ela era artesã, trabalhava em fábrica de rede, né? E ela sofria esse preconceito, até que conheceu o meu avô, mas ela sempre trabalhou, sempre foi artesã, sempre foi costureira. E ela tinha a rede de apoio que eram as irmãs dela, né? Que ficavam com os meus tios, com minha mãe e com os meus tios. E minha mãe, da mesma forma, também sempre trabalhou. E a gente tinha a rede de apoio em casa também. Interessante, não isso que ela falou, porque você já vem aí de uma história de mulheres fortes que buscavam uma independência financeira e você traz isso mesmo, você honra essa bagagem, muito legal. E é legal, né? Porque ratifica que o exemplo arrasta, né? Então, quer dizer, na verdade, você foi criada numa família onde você foi acostumada a ver uma mulher na década de 40, né, trabalhando. Depois a sua mãe seguiu esses passos e você também. A sua mãe também era funcionária pública? Sim, professora do estado e do município. Bacana. E aí a Cici vai trabalhar como funcionária pública. Você é advogada, né? Sim. E onde é que entra essa sua paixão por viagens? Vou explicar, gente. É que é assim. A Cici, ela vai explicar melhor, mas eu achei tão incrível a história dela que eu quero falar um pouquinho sobre isso, né, Verinha? Sim. Ela tem um trabalho, como qualquer pessoa tem o seu, e ela tem uma paixão, que é por viagens, né? Então, a Cici está casada há 10 anos, Isso. não é? E sempre viajou com o marido. E aí, há 3 anos atrás, chegou a Isabela. Aí, o que a Cici e o Fabiano pensaram? E vamos continuar nossa viagem, né?
E vamos arrastar ela para nossas aventuras. Olha que bacana. Aí tem uma pergunta que eu quero te fazer, que está inclusive no seu Instagram, depois a gente dá o Instagram da Cici, viu? Na verdade, já está aparecendo aqui na tela. Sempre que aparecer o nomezinho dela, você segue o Instagram que está lá, que é muito legal. @roteirosassis. Uau, é isso. E aí tem lá numa postagem que tem uma pergunta, né? É um saco viajar com criança? Criança atrapalha? Chato, é chato, né, viajar com criança? Fala pra gente. O que Claro você que respondeu não. aí com essa postagem? Claro que não. A gente tem alguns planejamento, não é da mesma forma quando a gente viaja de casal, né? A gente viaja de casal, a gente não tem hora para acordar, para dormir. Então a gente vai para qualquer restaurante, a gente não tem aquele planejamento que é como viajar com criança, né? Mas com criança, assim, fazendo o planejamento correto, a gente consegue fazer as mesmas coisas e curtir bem esse momento e criando memórias afetivas com a nossa família. Em que momentos, Cicila, você despertou para, de repente, transformar esse hobby e começar a compartilhar mais esse hobby com outras pessoas? Para também incentivá-las e mostrar que não é chato viajar com criança? Porque eu estou meio que nesse momento de transição que você esteve aí com Fabiana, né? A gente gosta, eu e meu esposo também, a gente gosta bastante de viajar e daqui a pouco chega um bebê e aí muda a dinâmica. Mas como é que foi isso? Pronto, né? E Fabiana já tem uma vasta experiência em viagem, né? Então, o que a gente fez, né? Chegou a Isabela, a gente vai parar de viajar? Não vamos parar, então vamos se organizar. Então, eu criei o Instagram já esse ano, né? Eu pensei em fazer viagens em geral, como eu estava conversando aqui com a Rô, né? Só que eu fiz uma mentoria, né, para pessoas que trabalham com Instagram de viagem e falaram que o correto seria nichar, atingir um público-alvo. Então eu pensei, se eu daqui por diante eu viajo com criança, então eu vou nichar para poder ajudar as mães que também viajam com criança. A maioria do meu público é a mulher, né, que geralmente é a mulher que prepara o roteiro, prepara onde quer ir, já sabe o que fazer com as crianças. Então o planejamento geralmente é a mulher quem faz, né? Então eu comecei esse Instagram e estou prosseguindo com esse intuito de ajudar as mães viajantes. E como é que tem sido a resposta aí do público? A gente está crescendo, graças a Deus, os vídeos estão começando a viralizar. Eu fiz agora no fim de semana passado de 9 barracas de praia para vir em Fortaleza com crianças. Então já está em mais de 70 mil visualizações e todo dia está rodando e está crescendo, né? É gostoso. Você vai só lá salvando para... no caso, estou só salvando para quando chegar o momento exato começar a usar. Vai usufruir. O Benjamin já vai nascer viajando, né? Exatamente. Vamos bater bastante perna, assim como a Isabela. É isso. E, Cici, fala uma coisa aqui pra gente. Essa nossa temporada, ela tá com o título de Equilibrando os Pratos, né? Como é que você se vê? Porque, assim, de alguma forma, alguém pode pensar assim, é tudo muito fácil, né? É muito fácil, é muito tranquilo, só pegar a criança, colocar debaixo do braço e viajar. Como é essa rotina? Como é esse preparo? Como é que você equilibra, né? Aí já voltando um pouquinho na primeira pergunta da Verinha, como é que você equilibra os pratos? Carreira, mãe, viagem, organização, como é que você equilibra isso? Pronto, eu vou falar um pouquinho da minha rotina. Como é que é a minha rotina, Rô? Eu acordo de manhã, eu não tenho babá, eu tenho uma diarista uma vez na semana que vai na minha casa e ajuda com a limpeza da casa, certo? Então, o que eu faço? De manhã a gente acorda juntos, né? O Fabiano vai fazer o café, meu marido, vai preparar a lancheira da Isabela, enquanto eu dou o banho dela e arrumo. Enquanto ela tá tomando café, eu vou tomar meu banho e assim, quando eu já vou arrumar, e assim o Fabiano vai se ajeitar. E o Fabiano leva ela para a escola, a gente tem 2 cadeirinhas no carro. Por quê? Porque o Fabiano entra um pouco mais tarde do trabalho do que eu. Então a gente divide as tarefas. Aí ele vai com ela, deixa ela na escola e eu na volta busco. A gente faz assim. Então a gente é equilibrado porque a gente divide as tarefas. Você tem um companheiro que chega junto com você, fica muito mais fácil, com certeza. E é um dos assuntos que a gente quer abordar nessa temporada, essa questão de ajuda ou parceria. Você já colocou uma palavra maravilhosa, um parceiro. Alguém que você pode, de fato, dividir aí as tarefas, dividir as funções da casa. E tá dando certo.
Tanto que você só tem diarista uma vez na semana. Isso. Do contrário, de repente, você talvez se veria numa necessidade de ter alguém mais full-time para te ajudar com todas essas funções de casa e etc. Mas, pelo visto, vocês dividem e por isso que você consegue equilibrar, né? E ela está estudando em tempo integral, né? Então, só vou pegar depois que eu saio do meu trabalho, né? Então, fica bem mais fácil dessa forma que a gente encontrou, né? Mas a gente tem uma rede de apoio muito boa. Às vezes acontece da Isabela adoecer, mas eu também tenho uma certa flexibilidade de trabalhar em casa, se caso precise, né? Para ficar com ela. Uhum. Mas nós temos familiares que também apoiam nesse sentido de ficar com ela quando é preciso. Bacana. Tem uma estrutura, né? Tem. A gente percebe que vocês têm uma estrutura, tanto estrutura de vocês, de vida de vocês, né? Quanto a estrutura da rede de apoio. E que uma coisa que é bacana, eu acho que vocês usufruem de forma bem correta o nome rede de apoio. Vocês têm a vida de vocês têm a estrutura de vocês e ou numa necessidade ou numa oportunidade, vocês usam os familiares, pedem ajuda. Então, é uma rede de apoio mesmo, né? Não é aquela rede de sustentação. Não. Que é muito importante, viu, gente? Rede de apoio, de rede de sustentação, né? Então, isso é bacana você dizer, porque você tem uma rotina, né? Uma rotina tua, Isabela e Fabiano, né? Que vocês cumprem essa rotina. E nas exceções, vocês utilizam a rede de apoio. Né? Esse é o verdadeiro sentido da rede de apoio. Muito bacana, muito interessante. E aí você foi buscar a Isabela. E aí, como é que continua essa rotina aí pra gente? Pronto, aí o que acontece? A gente passa na padaria, ou então já tem o passado, que ela gosta de tomar o cafezinho dela com pão. Olha, De não noite. é nada boa, essa menina é cearense raiz, viu? Nutella não, ela é raiz. Aí o que facilita é que Fabiano, nem eu, a gente não gosta de jantar, assim, comida, né? Sim. Em comida de panela, que a gente chama aqui no Ceará, né? Nem ela. Então, ela já vem jantada, aliás, da creche, né? Então, a gente só faz o cafezinho lá e come com pãozinho, com queijo, e faz aquele lanchinho e fica lá brincando um pouquinho com os brinquedinhos dela e depois já é hora de preparar a rotina do sono para ela dormir. Você falando, Cici, parece ser assim fácil, digamos, né? Ah, eu faço isso, faço aquilo outro, a gente divide as tarefas, eu e o Fabiano, mas falar é fácil. Na prática, acho que devem ter certos desafios, né? Sim. Como até inserir essa rotina, equilibrar tudo certinho, acredito que vocês enfrentaram alguns desafios no caminho. Com certeza, né? E a gente deixa, com certeza, os pratos caírem, né? Acontece. Eu estou muito querendo encaixar o exercício físico nesse horário que está complicado para mim. Então, assim, eu estou tentando sair uma hora mais cedo para encaixar o exercício físico, que é importante para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa autoestima, né, como mulher. Então, eu estou querendo encaixar nesse intervalo, que eu saio do trabalho e vou buscar a Isabela. E a questão espiritual também, eu gosto muito de meditar, gosto muito de fazer minhas orações, mas eu estou deixando a quesito igreja, assim, tá um pouco faltante da minha parte, né? Então, quero começar a voltar aí para as missas no domingo, nós somos católicos, né? E é uma coisa que tá caída, né? O prato tá caído, mas a gente quer Você está tentando equilibrar. Olha, que bacana. A gente também já falou isso Sim, no episódio. Nós já falamos sobre essa questão de equilibrar os pratos e tudo bem se o prato cair, viu? Com certeza, tudo com bem se os certeza. pratos caírem. Eu ia te fazer exatamente essa pergunta. Tá bacana, tá estruturado, a Cici mãe, a Cici esposa, eu ia falar agora da Cici mulher, né? Então, assim, o que é que tá faltando para você exercer o teu papel de mulher para você? Você já falou de espiritual, já falou do pilar saúde. Tem mais alguma coisa que você gostaria de fazer e que você ainda está buscando equilibrar e que não conseguiu encaixe ainda? Não, foi a questão, né, do exercício, a questão espiritual, mas, tipo, é uma coisa que eu falo para todas as mamães, que você vai ser mamãe agora, né? Você tem aquele período, né, que você vai se dedicar ao bebê, mas depois ele vai crescendo, então você vai se ver na necessidade. Eu me lembro muito bem, quando a Isabela nasceu, a primeira vez que eu fiz minha unha, parece que foi assim, tão assim, uma coisa que era uma coisa tão impulsiva, uma coisa como se eu nunca tivesse feito unha na vida, sabe? Uhum. Era uma coisa bem libertadora. Restaurar dignidade, né? Pergunta importante para quem gosta de fazer unhas, de ter as unhas em dias. Tu fez com quantos dias depois que ela nasceu?
Essa pergunta é pessoal, Vera. Gente, Tu tá querendo entender isso. Mas pode ser que alguém de casa se identifique. É verdade. Mas ela foi totalmente tendenciosa agora, viu, pessoal? Só quero dizer isso. Faz parte. Me conta, por quantos dias? Tu conseguiu sair pra fazer a unha? Então, foi assim, a Isabela era igual a Telecina, de hora em hora, para mamar. Então, Uau. assim, ela mamou até os 2 anos. Aí, a questão foi o seguinte, quando eu voltei a trabalhar, ela não estava pegando a mamadeira. Foi muito difícil, ela chorava que parecia assim que o mundo estava se acabando mesmo. Então, eu já estava desesperada, com aquela cabeça, será que eu vou conseguir voltar a trabalhar? Será que eu não vou? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Fica aquela dúvida na nossa cabeça, né? Mas eu não, vai dar certo. Ela vai, e coincidiu, né? Porque lá no trabalho a gente tem 6 meses de licença e mais 1 mês de férias. Então, a gente tem 7 meses. Quando deu em fevereiro, né, de 2020, já era para eu voltar a trabalhar. Então, deu certo fazer a introdução dela alimentar. Então, ela não ficava com fome, ficava sem o peito, ela não aceitava mamadeira, mas ela estava já introduzida com a alimentação, né? Então, o que aconteceu? Com 15 dias veio a pandemia, e todo mundo queria em casa. Então, eu fiquei com ela em casa trabalhando. Uau, depois para tirar esse grude... Que foi o problema. Posso imaginar. Então, quando a gente foi retornando aos poucos, né? Então, tinha a rede de apoio, que era a prima do Fabiano, que é como se fosse a irmã dele, minha mãe também, minha sogra e tudo. Então, a gente ficava nesse revezamento, né? Quando eu ia trabalhar, ficava com a Isabela, né? E o Fabiano também trabalhando também. Aí, quando voltou tudo ao normal, que foi agora 2022, né? 2022, em janeiro, a gente colocou ela no integral. Aí ficou aquela questão, vai se adaptar ou não vai, né? Mas graças a Deus se adaptou bem. Mas o que eu fiz antes? Eu tirei a mama. Porque se eu fizesse isso na época que ela entrasse na escola, ela ia achar que a escola que tinha tirado o mamar dela. Exato. Então eu pensei, não, vou tirar a mama antes, para que ela não atrele, né, a escola a coisa ruim. Uhum. Então foi assim, com a semana ela chorava um pouquinho, ficava ali um pedacinho, mas ela se adaptou bem. Você falou de rede de apoio, que, né, já ficou bem claro que você tem aí uma rede bem legal, que te apoia de verdade. Agora a questão de trabalho, essa parte mais da carreira, você percebeu que há um acolhimento nesse sentido, que realmente o mercado está começando a perceber essas necessidades da mulher que é mãe e que quer continuar assim a ter uma carreira? Acredito que já tenha melhorado muito, mas a gente ainda sofre preconceito. E a mulher, para ser mãe, ela tem que ser competente, não é ao dobro, não. Triplo, quádruplo, para mostrar competência para a sociedade, né? Para a área de trabalho dela, né? Então, sempre você tem que desapegar, né? Você não pode nem ficar ligando de meia hora para saber como seu filho está, né? E também não pode deixar o trabalho de mão. Uhum. A gente tem que ter esse equilíbrio, né? Que não é fácil. Que não é fácil. Tem que conversar com o chefe, de repente, hoje vai ter reunião na escola e tudo. E tentar compensar de outra forma, compensar em outros horários. Se rebolar, né? É incrível que assim, o Fabiano é teu parceiro, né? Então você consegue equilibrar, dar uma adaptada, né? A gente fica aqui, a gente tinha a nossa experiência, nos diz o desafio que é, né, Vera? Sim. Quantas pessoas a gente traz, quantas pessoas a gente conhece que não tem um parceiro, né, que tem um ajudante, que é As totalmente mães diferente, solos, a gente né? vai falar sobre isso. Mãe Muito. solo. Mas a mãe solo, ou ela fez uma opção de ser solo, ou ela fez a opção de ter a criança solo, né? Então, ela já sabe que ela vai ter ali uma situação mais desafiante do que aquela mulher que tem um parceiro de fato, né? Então, eu fico imaginando para você que não tem, né, um parceiro que chegue junto, né, como a Assis falou muito bem, o quão desafiante é. A gente sabe, né, porque infelizmente ainda existe, gente. A gente está hoje, 2023, ainda existe, né? O preconceito, existe a exigência, né? Existe isso é tarefa de mulher, isso é tarefa de homem. Tem isso, né? Não existe isso, né? Existe parceria, você faz isso, eu faço isso, né? Eu não dou 50% para você dar 50%, eu dou 100% e você dá 100%.
né? A gente fez um curso, né, de cuidados com o bebê. E nesse curso falava da importância do pai para dar o banho, que ele ia criar a conexão, porque a mamãe já está tentando amamentar, né? Já está amamentando, então ela cria conexão bebê naquele momento. E que horas que o pai vai criar aquela conexão, né? Exato. Então é na hora do banho, na hora de colocar para arrotar. E Fabiano era muito parceiro nesse sentido, porque eu colocava, ele trazia já a Isabela para mamar, e quando eu terminava, ele colocava para arrotar. Eu estava já descansando. Você fez cesárea ou parto? Cesárea. Cesárea, né? Bacana. Agora, me conta aqui, conta para mim, para a Verinha e para o nosso público maravilhoso. Como é que a Isabela se inseriu nesse contexto de viagem de vocês? Porque tinha o casal, toda a estrutura, gostavam de viajar, viajavam todo ano, aí você engravidou. Pronto, a nossa última viagem antes de ter a Isabela, a gente fez em 2018. Eu vim grávida dela. Então, 2019, a Isabela foi feita onde? Em Paris. Meu Deus do céu. Né, olha, sincera, desculpa aí, tá? Arrasou. Sem comentários. Sem comentário, continuando. Então, o que aconteceu, né? Em 2019 ela nasceu, que ela é de agosto, né? Então, ela bebezinha, a gente não viajou. Em 2020 veio a pandemia. A gente só fez umas viagens locais, assim, quando foi na segundo semestre, quando começou a reabrir, mas com aquele protocolo de máscara, de álcool todo o tempo, distanciamento e tudo. E ela, quando a gente saía, a máscara, ela já sabia, já falava, né? Então, 2021 foi dessa mesma forma, né? E 2022 que a gente conseguiu fazer nossa primeira viagem internacional. E aí, como é que a Isabela se comportou? A Isabela é uma maravilha. Ela assim. tinha que idade? Um ano? Não, a gente fez a primeira viagem nacional, a gente fez em 2021, quando ela tinha 2 aninhos, né? E agora com 3 aninhos que a gente foi para os Estados Unidos. A gente foi para a Disney, para Orlando, né? Para Nova York e fizemos um cruzeiro da Disney. E o comportamento da Isabela? Como é que ela se comportou nessa estreia internacional dela, sabendo que daqui para frente ela só vai bater perna? A Isabela é uma criança muito tranquila, muito amada. Então, a gente sempre faz os combinados com ela, né? Então, a gente explica o que a gente vai fazer. Eu acho que isso é muito importante para a criança saber o que ela vai fazer. Então, o que a gente prepara? A gente prepara tipo um kit para o avião, que serve até para restaurante também quando você for. A gente coloca alguns brinquedinhos, palpite, coisas para desenhar e, no último caso, a tela do celular. Uhum. E em último dos últimos, né? Isso. Mas legal é isso, você já tem uma preparação para não recorrer logo de cara às telas. Isso. Você já faz desenhos, brinquedos, para ir ocupando ali, distraindo ela nesse primeiro momento. E uma dica que eu dou para o público é, se for escolha voo noturno, porque há mais facilidade para a criança dormir naquele momento, que é o horário do soninho dela, né? E fica menos problemático para você atrair a atenção e interter, né, esse tempo todo no voo, né? Quando é voo mais longo, né? E deu para vocês organizarem, assim, os passeios de acordo com a rotina da Isabela? Isso foi tranquilo? Isso foi muito tranquilo. A gente já tem uma certa experiência de viagem, mas a gente sempre pesquisa tudo antes. O que eu faço quando eu vou planejar uma viagem, né? Eu vejo youtuber, vejo Instagram, leio blogs. Então, já vou me preparando nesse sentido, né? Para mim, a parte de planejamento já é o início da viagem em si. Já me divirto nisso. Uhum. Agora, viajar com criança, a gente sabe que é uma rotina diferente. Sim. Geralmente você programa quanto tempo? Eu acho que uma semana, 15 dias, 20, enfim. Né? É uma dinâmica de até tantos dias, é fácil digerir. A gente sabe que também tem a ver com a idade da criança. Sim. Mas nesse primeiro momento, como que você tem feito? Pronto, a gente fez de 15 dias. Para Gramado, que tinha sido anterior, que ela era mais novinha, a gente fez de 1 semana. Então, você tem que perceber sua criança, né? Se você acha que sua criança aguenta mais tempo, se ela não estranha ambiente novo, porque é tudo muito novo, né? Com o bebê, o pessoal fica com medo, mas é bem mais fácil de viajar com o bebê, porque o bebê estando no colinho da mãe, não importa nada, ele pode estar em qualquer lugar, né? É verdade. Eu já disse isso pro meu esposo, eu falei assim, olha, até os 6 meses ele tem um restaurante particular.
Depois dos 6 meses, tem um outro desafio, porque a introdução alimentar demanda mais. É muito fácil viajar com o bebê. Demanda mais. Era só baixar a blusa, colocou, tá alimentada, pronto. Mas tem uma tralha que tem que levar, né, gente? Tem, A gente confesso, sai né? com bebê, com criança, é Cada uma fase, né, tralha. tem suas necessidades. E no primeiro filho, né, a gente sempre comenta, e se precisar disso, e se precisar disso, e se precisar disso, Deixa eu ver né? muita temperatura, tá calor. Mas se ficar frio, e se chover, não é? Aí a gente coloca tudo preparando. Mas eu também sou assim, não sou bebê, mas eu também faço isso. faz E se parte da chover, vida. Mas com o tempo você vai percebendo as reais necessidades. Você, por exemplo, pode ligar para a hospedagem, para o hotel, para saber se eles têm berço portátil, se tem uma banheira que possa banhar o bebê. E eu cansei de banhar a Isabela, pegava no chuveiro mesmo, assim, do jeito que dava mesmo, e dava o banho dela. Sim. Ela bebezinha. Então, assim, às vezes a gente quer aquele ambiente todo controlado, mas você tem que relaxar e curtir. Você falou até dessa questão da criança criar o vínculo com o pai. Alguns especialistas até recomendam isso, banho de chuveiro com o pai, né? Às vezes tem aquele medo já de início, por conta que é muito pequenininho, mas existe até essa opção, né? Do banho de chuveiro realmente ser algo super funcional e que dá certo. Isso aí a gente já fez um pouco maiorzinho. Vou lhe confessar que... Sim. que banho de banheira mesmo, até a dificuldade de cair água no olho, ela ficou com essa dificuldade. Tanta gente querer proteger e deixar aquele ambiente controlado, né? Acho que bacana. Essa coisa da conexão interessante, compartilhando aqui com vocês, o meu filho mais novo, né? Quando teve a primeira filhinha, eu lembrei, agora veio aqui na mente a imagem, né, dele dando banho nela, pequenininha, no chuveiro, né, foi a coisa assim mais linda. E quando ela nasceu, ela precisava de um aquecimento térmico, né, então ele usou o corpo para fazer o aquecimento nela, né, então isso é uma forma linda de conexão realmente, né, com a criança. E eles têm uma conexão fantástica, fantástica, os dois têm uma conexão maravilhosa. Ela é muito ligada na mãe, obviamente, né? Mas dere o tempo todo, né? E outra dica que eu vou dar para você, quando a criança estiver com cólica, coloca ela no corpo do seu marido, porque ele é mais quentinho e passa a cólica mais rápido. Gente, o pai é mais quentinho? É. Não sabia disso não, olha aí. Gostei desse negócio, mas será que é só o pai que é mais quentinho? Tem que ser esse papel especificamente? Geralmente, eu acho que geralmente acaba sendo mais prático para o homem, porque ele tira logo a blusa facinho, já coloca ali a criança em cima, né, e já resolve tudo bem fácil. Vera, você está em vésperas de validar isso que a falou. Eu assino embaixo do que ela falou. Eu vou ter que reassistir aqui, embaixo da sua gravação, vou ter que assistir também para anotar as várias dicas que ela deu. Muito bacana mesmo. Uma coisa que eu fiz antes de ter a Isabela, não sei se você é apegada com o cabelo, mas eu cortei meu cabelo bem aqui, bem curtinho. Porque todo mundo falava da dificuldade até de lavar o cabelo, né? Aí eu fiquei com medo. Olha, a gente fazer a unha, lavar o cabelo, tomar banho. Vamos logo tomar banho. Vira luxo. É uma dificuldade. Porque aqueles momentos assim, relax, que você, tipo assim, vai pro banho, chuveiro. Oi? Tipo, porque o que me dizem... O bebê tem um radar. O bebê tem um radar. Na hora que ele entra no banheiro, ele começa a chorar. E já me dizem que você, às vezes, quer tomar um banho mais tranquilo, mas aí você já começa a escutar vozes. Você escuta o bebê chorando e ele nem tá chorando, às vezes. Escuta. É isso aí, bora lá. É verdade. E olha, mas olha, na grande maioria das vezes, escuta e é real, viu? Fala assim, vou tomar banho. Pronto, já começou a chorar. Nem sei. Então, já fiz cortar o cabelo para ser tudo mais prático e mais rápido possível. Mas, como falei, a rede de apoio foi essencial, assim, para vir esse mundo novo da maternidade, né? Eu demorei a ser mãe, né? Hoje em dia as mulheres estão demorando mais para ser mãe, até às vezes, eu podia ter sido mãe mais nova, né? Então, eu fui ser mãe com 36 anos já, né? Estamos no mesmo patamar, você. A gente investiu primeiro na carreira, meu pai sempre falava muito, case primeiro com seu emprego. Era a cara do meu pai. Olha a criança aí, hein, gente? Era a cara do meu pai, desde pequeno ele dizia, case primeiro com seu emprego. E bate-papo gostoso, não, Boa? Nossa, demais. Eternamente. Muito bacana.
Porém, você que está aí nos acompanhando, você pode continuar esse bate-papo com a Cecila no Instagram também. Chama aí a gente aqui nas redes sociais, que a gente está pronto aqui a trocar essa ideia com você. E segue lá que você vai ver muita coisa interessante, sem dúvida. Muitas dicas. O que é bacana, né, Vera, é que tem roteiros, pessoal. Ela faz roteiros e coloca lá. E é hobby. Então, isso não é um trabalho, ela não exerce a profissão. É um gosto que ela tem por viajar e ela vai e compartilha, né? E ela inseriu a Isabela, que a gente está doida para a Isabela chegar aqui para a gente mostrar para vocês a Isabela, mas ela foi passear com o pai. Então eu acho que ela já está na área, peraí. Ixi, já está na área, tá chegando. Vamos ver se ela vem. Agora, olha, ela estava dizendo aqui, a Cis estava dizendo que ela no Instagram, que é Instagram, né? É Instagram que ela chama. Ela fala, curte, compartilha, dá o like. Se ela nos ajuda no encerramento. Vamos ver. Já está aqui na área com ela e como a gente fala, tá linda. E como a gente fala para você, aqui é sempre muito natural. Então vamos inserir ela agora nesse momento para vocês conhecerem também. Vão conhecer pelo Instagram. Vem cá, mãe. Vem. Aqui, cuidado aqui, mãe. Vem cá. Ó, aqui, dá tchau pro pessoal do YouTube. No quê? Não, a gente entende porque artista é isso, tem que estar preparada, a gente entende perfeitamente. Mas essa, de uma forma bem relâmpago, foi a Isabela, que passou e já saiu por Tem hora aqui. que ela dá oi pro pessoal, dá boa noite. Aí Ela tem tá no hora ambiente dela, né? Mas tem hora que ela não quer assim mesmo. É isso mesmo. Mas, então, vamos, né, gente? Vamos lá, que agora a gente tem que liberar a Cecila para a função mãe, porque hoje estamos gravando em um sábado, e sábado é o dia da Isabela. Já tomamos demais o dia dela. É verdade. Pois Cis, então, obrigada, viu? Obrigada gente, pela foi um bate-papo maravilhoso. Coisa maravilhosa, fantástico, um grande aprendizado, né? Eu tenho certeza que essa tua visão muito tranquila, muito clara que você trouxe para a gente vai ajudar muitas pessoas no sentido da maternidade, no sentido do trabalho, de criar oportunidades diferentes e aproveitar essas oportunidades, né? Então, muito bacana, prazer demais em te conhecer. Nós também colocamos o nosso podcast, vem para o palco à sua disposição. Então, obrigada demais. Obrigada, eu que agradeço, né? Então, fiquei muito lisonjeada, né, com o convite da Vera, muito obrigada. E o que eu vou dizer para você, uma mensagem principal que eu vou deixar para as mães é que não se culpem. Acho que é a mensagem principal que eu quero deixar. Porque a mulher é julgada, se ela deixa a carreira e vai cuidar do filho, ela é julgada. E se ela deixa o filho com a carreira, ela também é julgada. Perfeito. Então, a mensagem final que eu quero deixar, não se culpem. Cada um sabe da sua realidade, cada um sabe onde o sapato aperta, né? Então, viva a sua maternidade da melhor forma e que é a forma que lhe faça mais feliz. Show. Perfeito. Maravilha. Chave de ouro. Arrasou. É isso aí. Então, se você curtiu, gostou desse conteúdo, deixa seu like, compartilha com mais pessoas, especialmente mães, que precisam ouvir esse recado da Cecila. E semana que vem estaremos de volta. Vamos lá. Verdade. Tchau, pessoal. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Entenda os seus bastidores e atue no palco da sua vida. Esse é um espaço de muita informação para você crescer e aparecer. Eu sou a psicóloga Rô Cordeiro e eu, a jornalista Vera Moreno. E esse é o podcast Vem Pro Palco.